Olá, meus irmãos, graça e paz. Domingo, dia 21 de junho, e nós estamos aqui na nossa quarentena mais uma vez, realizando culto através da internet. Mas eu quero dizer a você que em breve nós estaremos juntos novamente, cultuando a Deus em nossa igreja. Já estamos nos preparando, nos organizando para o nosso retorno. Foi um período de recesso, mas eu quero dizer a você que nós já estamos nos preparando para o retorno. E nesse momento agora que nós vamos estar realizando essa live ao vivo aqui, né? Estou fazendo de casa, hoje não do templo. Devido às atividades que nós tivemos à tarde, muito trabalho à tarde, o pessoal ficou lá até mais tarde cuidando da igreja, limpando a igreja, organizando. E eu quero compartilhar com você um pouquinho do que aconteceu hoje e agradecer todo o apoio dos irmãos. Enquanto isso, eu tô preparando tudo aqui para a gente poder começar, né, a nossa live nesse momento e dizer a você que realmente Deus, Ele cuida de cada um de nós. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, Deus tem nos sustentado, Deus tem sustentado a sua igreja. E você que está chegando aí, vai mandando aí, compartilhando com outras pessoas, que hoje o nosso culto vai ser online. Nós vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus nessa noite. Eu quero já desejar a você uma semana abençoada, uma semana de paz. E você que está entrando, você que está chegando aí, vai deixando o seu oi, deixa o seu boa noite. Vamos aguardar alguns irmãos ainda se aproximarem, né? Chegarem para esse culto de domingo. Muita gente aí se preparando, né? Já estaríamos no nosso culto celebrando. Mas Deus sabe de todas as coisas, ainda estamos em quarentena. E eu creio que em breve nós estaremos juntos, né? Novamente. Se você está bem, se está tudo bem com você, você deixa aí o seu oi, deixa o seu boa noite, enquanto eu estou preparando tudo aqui para a nossa reflexão desta noite. Quero compartilhar com você, né, o que aconteceu hoje. Nós realizamos o nosso almoço e foi uma bênção, gente. Vocês não têm noção, só quem estava lá trabalhando, se envolvendo, né, que conseguiu dar o seu tempo hoje para servir o reino de Deus. O que nós vimos ali foi realmente milagres, né? Deus, Ele é realmente bom, Ele é um Deus que cuida de nós. Nós começamos no início dessa pandemia muito preocupado com tudo que estava acontecendo, com as pessoas doentes, com as pessoas enfermas, com a questão do desemprego, essa questão toda aí de comida. E a nossa igreja se preparou todo o tempo para esse período de pandemia. Nós já estamos indo para o terceiro mês, né, com a igreja fechada. E o que eu posso dizer é que de tudo aquilo que nós fizemos, Deus tem sustentado a sua igreja através da vida dos irmãos, dos dízimos, das ofertas, da oração. E nesse período de 3 meses eu posso testemunhar para os irmãos e ver como Deus é fiel em tudo aquilo que Ele promete realizar na vida dos seus filhos. Hoje, por exemplo, nós começamos o almoço, preparamos o almoço, nós vendemos. A nossa visão era vender apenas 200 almoços só, que é mais ou menos o padrão que a igreja possui. O que nós nos deparamos? Com muita gente querendo ajudar, muita gente querendo se envolver, muita gente querendo estender a mão, né, para abençoar a igreja, para trazer o apoio. E o que aconteceu? Nós passamos de 200 para 300 almoços. E isso 2 semanas antes do evento, antes exatamente desse domingo. Os pedidos foram tantos, né, as pessoas querendo participar, e infelizmente nós não conseguimos atender todo mundo. Nós chegamos a 300 almoços, mas hoje, pela graça de Deus, nós chegamos a comercializar 333 almoços, né, para aqueles que vieram depois. Não era a previsão comprar em cima da hora, algumas pessoas ficaram até na reserva e aguardando exatamente essa alimentação chegar. Enquanto o pessoal está chegando para a gente poder meditar na palavra, eu vou conversando com você aqui que está aí da Segunda Igreja Batista em Gramacho. E Deus foi fiel, nós conseguimos vender tudo isso, nós fizemos o alimento, era 11 horas da manhã, já estava tudo pronto, era para começar a servir 11h30. Uma equipe de irmãos muito boa, desde sábado trabalhando, cortando legume, batata, tudo feito com muito carinho, com muito amor, com higienização, com todo zelo, com máscara, com luva, com touca. E eu pude ver a dedicação dos irmãos e o cuidado, né, com a igreja. Isso nos alegrou bastante. E falar com você aqui do que nós vimos e testemunhamos. As pessoas de fora
querendo ajudar. Para os irmãos terem uma ideia, você que é da Segunda Igreja Batista em Gramacho, nós chegamos a arrecadar a oferta de irmãos de outras igrejas que enviaram para nós para comprar alimentos. O que nós fizemos? Nós compramos todo o alimento para o almoço e nós não investimos nada. Foi tudo doado, oferta e também a compra. Então o lucro foi 100%. E o que nós vamos fazer com esse retorno do almoço? Nós vamos comprar, né? Vamos comprar cestas básicas. Nosso trabalho se desenvolveu para ajudar 50 famílias durante 2 meses. Então, além das ofertas, além da venda, nós estamos recebendo também doações. Então, eu creio que 50 famílias a igreja vai estar abençoando, vai estar ajudando, vai estar cooperando. Então eu quero agradecer a você que comprou o almoço, você que mandou a sua oferta, você que ajudou com 1 quilo, porque sem você não seria possível. E agradecer também o Ministério de Família, porque o Ministério de Família foi a base central para o evento de hoje. É claro que irmãos ficaram na portaria, outros ficaram embalando, outros ficaram nos banheiros tomando conta, mas nós tivemos essa graça, né, de conseguir exatamente nesse dia vender 333 almoços, fora o que a equipe comeu, não faltou nada, sobrou um pouco, mas foi tudo resolvido depois e nós louvamos a Deus por tudo aquilo que nós fizemos. E o que eu pude ver, pessoas de outras igrejas, pessoas de longe compraram almoço, gente que depositou dinheiro, né? Eu quero comprar almoço, mas eu não vou buscar, doa para alguém. E isso foi feito com muito amor, né? Eu fico muito feliz que apesar de toda essa dificuldade hoje, de pandemia, de medo que as pessoas têm, nós podemos ver o coração voluntário, um coração de apoio, um coração de irmãos desejosos de ajudar. Então, muito obrigado à Segunda Igreja Batista em Gramacho, muito obrigado você que vai passar por essa live, que vai ouvir isso, não agora, mas talvez depois, e agradecer pela sua ajuda e pelo seu apoio. Sem você, nós não iríamos conseguir fazer o que nós fizemos. O Ministério de Família ficou completamente feliz e o que nós vamos fazer essa semana agora, nós vamos comprar no Ceasa os amarrados, né, de arroz, feijão e vamos preparar as cestas básicas. Como está sendo feito, né, a entrega das cestas básicas? Irmãos, tudo é feito com muito cuidado, né? Há um cadastro feito, há famílias cadastradas, nós não estamos saindo por aí dando assim sem nenhuma orientação não, de cestas básicas não. Tudo é feito com muita ordem, muita organização. Então nós já temos hoje famílias que nós já estamos ajudando. O que acontece? O mês de junho nós já entregamos todas as cestas básicas para o mês. Agora nós estamos nos preparando para o mês de julho e para o mês de agosto. Então nós vamos comprar para exatamente preparar as cestas básicas para o mês de julho e para o mês de agosto. Então uma pessoa quando quer receber a cesta básica, ela é feito um cadastro, geralmente alguns irmãos vão visitar, vão conhecer, e aí então aquela pessoa fica cadastrada e já com a possibilidade de receber ajuda no próximo mês. Então tudo isso é feito com muito amor, com muito carinho, né? Hoje eu não preparei aqui nenhum louvor específico, nenhuma gravação. Por quê? Porque nós estávamos até agora há pouco na igreja trabalhando, encerrando tudo que foi feito, né? Comida de boa qualidade, muita gente ficou feliz, né, com a comida, um nível muito bom e o preço também muito bacana. Então mais uma vez obrigado a você que ajudou, a você que colaborou. Tá ok? Então esse é o ponto. Deixa eu ver quem chegou por aqui. Mário Drummond, Deus abençoe. Regina Baraúna, Roseni, Gilca, Simone, Edileuza, Rita Conrado, Ademilda com mais de 7 pessoas, Deus abençoe. Rosângela Aragão, Marilza, Giovanni, Lívia tá aí também, Deus abençoe. Nilcilene, Deus abençoe, estava trabalhando bastante com a gente lá hoje. Arthur Rabelo, Marinete, Deus abençoe. Osmar, Leíse, Rubens, pessoal chegando, irmã Jarley, Paulo Bonifácio também nos ajudou, Juliana, Deus abençoe, Edneuza, Deus abençoe, então muito obrigado, né, o pessoal que está na audiência aí, caminhando com a gente. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal chegar. Então outra coisa que eu preciso falar aqui é sobre o nosso retorno. Nós estamos nos preparando, irmãos, para retornar. Alguns irmãos estão, né, insistindo bastante para voltar. Nós temos que voltar com cuidado, com paciência, com calma, com responsabilidade, né? Vamos com amor, com carinho e realizar isso. Nós esperamos até aqui, podemos esperar mais um pouco. Eu creio que no próximo mês nós vamos nos preparar, vamos fazer um treinamento aqui pela internet, como nós vamos nos comportar nos templos, e eu tenho a certeza que
nós vamos voltar o mais rápido possível. Então eu peço a você, continue orando pela sua igreja, continue apoiando a sua igreja, continue orando pela sua igreja, porque ela não fechou. A igreja está trabalhando, mesmo não tendo culto, a ação social, patrimônio da igreja, a manutenção da igreja, a limpeza da igreja, os nossos funcionários estão lá. Então é preciso que cada irmão continue amando e apoiando, né, contribuindo para que a igreja continue de portas abertas, pregando e ensinando a palavra. E em breve nós vamos retornar. Então nós vamos estar de volta. E estando de volta nós temos que encontrar a nossa igreja 100%. Então quem está chegando agora, como eu já falei no início, né, agradecer de coração todos que ajudaram, que deram oferta, que deram quilo, que fizeram o almoço. Nós batemos o recorde de alimentação, fizemos 333, se solta o pé, se não pisa no freio, nós chegaremos a 400 almoços. Por quê? Porque na segunda-feira, quando nós fechamos a conta, muita gente deixou para a última hora. Eu quero alimento. Então, mas aí não tem como. Por quê? Porque nós temos que zelar pela qualidade. Então, quem está chegando agora, eu quero justificar isso antes de entrar aqui na palavra, que esse papo é com o pessoal da Segunda do Gramacho, né? Esse momento nosso, de que você ficou, não vendemos para você, não é porque a igreja não quis, não é porque os irmãos não tiveram boa vontade. É porque o número já estava batendo. Nós temos que preservar a qualidade agora. E graças a Deus o alimento foi excelente. Foi muito bem preparado. O Ministério de Família, de parabéns, todo mundo unido. Outros irmãos, independente de Ministério de Família, tiveram lá. Gente na portaria, gente no portão, ajudando a embalar, ajudando a cobrar, esticando corda, mantendo isolamento. Então, obrigado de coração, como pastor, né, a garra que a Segunda Igreja Batista do Gramacho tem. Eu costumo falar isso, e eu falo para os irmãos que estão chegando agora. Nós nunca perdemos batalha. Desde esse tempo que eu tenho sido pastor nessa igreja, eu vejo uma igreja guerreira, toda campanha nós batemos meta, todos os desafios nós alcançamos. É desafio de jantar, é desafio de congresso, é desafio de obra. Nós conseguimos pela graça de Deus, não é por nós. Ele realiza isso em nós. E hoje não foi diferente. Nós fizemos um almoço beneficente num tempo difícil, num tempo de pandemia, num tempo de crise. E mesmo assim, nós, pela graça de Deus, rompemos todas as barreiras e chegamos ao número recorde para ajudar pessoas. Então, breve, nós já temos agora alimento, né, sendo preparado. Você continua mandando o seu quilo e nós vamos entregar essas cestas básicas em breve. Então tá aí Cláudia Bernardi, Deus abençoe, Marcos Vinícius, Rafaela, Adriana, o povo da Segunda chegando, Hugo tá aí, Graça Lopes, Flávio tá aí também, Nete Fernandes também, Nath Freitas, Deus abençoe vocês, né? Muito bom para ver vocês aqui nessa live. Tá ok, pessoal? Então, mais uma vez, o meu agradecimento e o meu louvor pela vida dos irmãos. Eu quero dizer, né, que nós vamos retornar, vou avisar o dia certo. Nós estaremos nos programando, nos organizando no templo, culto pela manhã, culto à noite. E eu vou deixar isso para mais à frente, para não falar nada agora, para organizar, pensar essa logística, para a gente poder, quando voltar bem e voltar tranquilo, né? Algumas igrejas já voltaram, mas nós não precisamos correr. Aguardamos até agora, vamos aguardar mais um pouco. Tá bom? Então, eu quero aqui compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite de domingo. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem. Se você precisa de oração, registra aí que nós vamos voltar a conversar sobre isso. E desejar a você uma semana de vitória. Então eu quero, com meus irmãos da Segunda do Gramacho, compartilhar com você essa live e dizer, né, que Deus é bom, Deus tem cuidado de nós como igreja e Ele não vai nos abandonar. Então convido você a meditar na palavra de Deus nessa noite em Lucas capítulo 9, versículo 10, que vai dizer algo importante ao nosso coração sobre a responsabilidade que nós temos como igreja, como corpo de Cristo. E diz assim a palavra de Deus: E quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus que tudo o que tinha feito. E em seguida Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram o seu paradeiro e o seguiram, e ele os recebeu. Ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. E no fim da tarde os 12 se aproximaram e lhe disseram: Mande as multidões aos povoados e campos vizinhos
para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. E Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. E temos apenas 5 pães e 2 peixes. E responderam: o Senhor espera que compremos comida para todo este povo. Havia ali cerca de 5.000 homens. E Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. E os discípulos seguiram a sua instrução e todos se sentaram. E Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes e olhou para o céu e o abençoou. E então partiu em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuísse ao povo. E todos comeram à vontade. E os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Esse momento é um momento muito importante no ministério de Jesus, no qual nós vamos ver a multiplicação dos pães. O que nos deixa bastante feliz em relação ao ministério da igreja, porque ela é uma família, é um corpo de pessoas, de grupo de pessoas, de culturas, de idade, de instruções diferentes, mas que dividem o mesmo pão, dividem o mesmo espaço, dividem o mesmo ambiente. A igreja ela não deixa de ser uma grande família. Esse momento Jesus está voltando, né? E quando chega em Jerusalém, os discípulos vão dizer para ele o que havia ocorrido, os milagres que havia feito. E a grande multidão, ao saber que Jesus estava por ali, foram atrás dele. E diz o texto que era muita multidão. Os discípulos começam a se preocupar porque eles estavam com fome, eles estavam longe, isolados de qualquer ambiente em que poderia haver comida. E o que nós vemos de Jesus é que ele não despreza a necessidade daqueles que foram até ele. E isso nós vemos em todo o ministério. Jesus atendeu o cego, atendeu a prostituta, atendeu o leproso, a criança que foi o seu encontro. Neste momento, os discípulos vão dar uma palavra a Jesus dizendo: libere esse povo aí porque é muita gente e nós não temos como saciar a sua fome. Nós não temos como ajudar, ou você quer que nós venhamos a comprar comida para tantas pessoas? Havia uma preocupação lógica na vida dos discípulos, né? Havia ali uma preocupação de quantidade, havia uma preocupação financeira, havia uma preocupação de espaço físico, porque eram mais de 5.000. O que nós vemos em Jesus é uma palavra que nos chama a atenção. Em algumas versões vai dizer o seguinte: dai voz de comer. Esse texto, que é a versão internacional, ele vai dizer uma frase da seguinte forma: providenciem vocês mesmos os alimentos para eles. Jesus não assume essa responsabilidade. Jesus terceiriza a responsabilidade. Jesus coloca sobre o ombro dos discípulos a função de alimentar o povo. E ao mesmo tempo que Jesus não fecha a porta, ele não despede o povo, Jesus não abandona o povo, Jesus passa para os seus discípulos a função, dai voz de comer. Ou seja, providenciem vocês o alimento. Veja que no início os discípulos começam já a apresentar o problema e ao mesmo tempo já dá uma solução. Eles vão dizer o seguinte: olha, nós estamos num lugar distante, isolado, é um problema. Nós estamos aqui com uma multidão muito grande. Nós só temos aqui alguns pães e alguns peixes. Isso é o problema. E os discípulos vão apresentar a solução. Qual a solução? Deixa esse povo embora, despede ele, manda eles para casa, porque eles vão pelo caminho encontrar comida por aí. Jesus, então, olhando essa situação, ele assume a responsabilidade. Ele passa a responsabilidade para o seu ministério, ele passa a responsabilidade para o seu grupo e diz: dai voz de comer. Ou seja, nessa versão, providenciem vocês comida para eles. E quando nós paramos, irmãos, para pensar sobre isso, é algo de extrema importância na vida de uma igreja. A igreja ela tem um cunho espiritual, ela tem um cunho social e ela tem um cunho emocional. A igreja ela trabalha o nosso relacionamento com Deus, que nos leva à nossa espiritualidade, ela liga o homem à visão de Deus, ela trabalha o nosso emocional, porque ela trabalha relacionamentos, ela trabalha comunhão, ela trabalha contato de pessoas com gente, pessoas com pessoas,
E ela vai trabalhar o lado físico, porque exatamente as questões sociais a igreja não pode abandonar. Então a igreja, o reino de Deus, ela é completo. É uma visão espiritual, é uma visão emocional e é uma visão também social. Ao mesmo tempo que Jesus cura milagres, Jesus atende o leproso, ele vai atrás, ele vai na casa de um cobrador de imposto odiado, ele entra na casa desse homem, como Zaqueu, para dar valor e dar a ele a valorização humana, uma vez que ele era desprezado pela população, porque ele cobrava imposto, era um explorador. Jesus agora não só olha o emocional, Jesus não olha só o físico, ele vai olhar também o social, ele vai olhar a necessidade. Então é claro que a igreja ela não pode apenas seguir numa linha, ela precisa seguir em todas as linhas. Emocional, físico e espiritual. E agora o texto nos diz que após Jesus pegar os pães e os peixes, os 5 pães e os 2 peixes, diz que ele levanta o céu e agradece. Era um costume da família, né, judaica, na hora da mesa, levantar o alimento, e é como um sinal de agradecimento. O sacerdote também fazia isso, levantava, né, a oferta, como se estivesse entregando a Deus. E há muitas pessoas que ainda têm esse hábito hoje, né? Pega o seu prato de alimento e levanta aos céus. Há algumas ceias, né? A ceia do Senhor que nós celebramos, nós costumamos levantar o cálice, levantar o pão e orar e abençoar e então em seguida distribuir o povo. O que Jesus está fazendo aqui é exatamente um ritual familiar. É um ritual em que esse ato de levantar o alimento e render graças a Deus era feito pelo pai, era feito pelo líder da casa. E nesse momento, diante daquela multidão imensa, diante daquelas pessoas que estavam famintas, Jesus faz um ato de comunhão, um ato de amor, um ato de demonstração de que aquelas pessoas faziam parte do seu ministério, faziam parte da sua vida. E ele ergue aos céus, parte aos pedaços, entrega aos discípulos, e o texto vai dizer que todos ficaram saciados e ainda sobra 12 cestos para serem guardados. O que eu quero dizer, né? Eu quero compartilhar com você essa palavra nesta noite. O Evangelho de Cristo é compartilhar o pão. O Evangelho de Cristo não é acumular riqueza, o Evangelho de Cristo não é acumular poder. O Evangelho de Jesus nunca foi acumular riqueza, coroas de ouro. Sempre foi dividir, sempre foi compartilhar. Quando nós pensamos as questões emocionais, as questões sociais, as questões psicológicas, nós compartilhamos. Nós estamos dentro de uma igreja, hoje eu posso observar como as pessoas sentem falta desse momento de estarmos juntos. Mas não é por causa da igreja, da religiosidade, é por causa da amizade, é por causa do amor dos irmãos. O reino de Deus é um reino de irmãos, é um reino de amigos. É um reino em que nós compartilhamos o pão, nós compartilhamos as nossas emoções, as nossas dores, os nossos fracassos, mas também compartilhamos a nossa alegria. A igreja, hoje, as pessoas sentem falta e perguntam sempre, pastor, quando vai voltar? Não é por causa do culto em si, não é por causa apenas da liturgia, dos hinos que serão cantados. Não. O que eles sentem falta é exatamente desse ambiente de comunhão, de partir o pão, de estar juntos, de abraçar, né? Apesar que hoje não podemos mais, por enquanto, né? De estar junto, de estar dividindo, é esse momento que nós, como cristãos, sentimos falta do calor do outro, do olhar do outro, da fala do outro. Então, irmãos, o que Jesus nos ensina nesse momento em que ele está multiplicando os pães, ele não está apenas fazendo um ato para encher a barriga de pessoas que estão com fome. É um ato também, primeiro, de responsabilidade, porque ele chama os seus discípulos que estavam tentando se livrar do problema e diz para ele, prepara vocês o alimento para eles. Não é liberando, não é mandando embora, prepare vocês. E algumas versões vão dizer, dai vós de comer. Segundo, nós vemos Jesus como um ato como um pai
como líder, como aquele que compartilha a mesa. Diz o texto que ele abençoa os alimentos, levanta como um ato de orar pelo alimento, como nós costumamos fazer em nossa casa, ou como o sacerdote fazia, como um ato de compartilhar o pão. Ele faz exatamente isso. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam seguindo o seu ministério eram pessoas que faziam parte do reino de Deus, eram pessoas que faziam parte da obra de Deus. E é exatamente isso que nós, como Segunda Igreja Batista em Gramacho, nós precisamos preservar. O mais importante na vida da nossa igreja não é o templo. O mais importante na vida da Segunda Igreja Batista em Gramacho não é o espaço físico que nós temos, não é o tempo de igreja que nós somos, não é as organizações que nós temos. O que nós temos de maior prioridade é saber que somos família e nós compartilhamos o pão e nós realizamos obras juntos. E nós muitas vezes choramos juntos como perdemos alguém que amamos da nossa própria família, da nossa própria igreja. Temos arranhões, como qualquer família tem. Temos dificuldades, como qualquer família tem. Mas o amor está acima de tudo. E esse ato que a igreja promoveu nessa pandemia foi o maior e melhor de tudo aquilo que nós já fizemos. Porque foi um ato de amor. Eu vi pessoas chegando, mesmo sem ter condições, de ajudar. Eu vi pessoas deixarem a sua casa, caminhar até a igreja para chegar lá e falar: ó, está aqui a minha ajuda, está aqui a minha contribuição. Isso é fazer parte, isso é comunhão, isso é família, isso é reino de Deus. Pessoas que não se alimentaram, mas mandaram a sua oferta: eu quero comprar, eu não vou buscar, eu não vou poder estar aqui, eu estou longe. Nós recebemos ajuda de outras igrejas, pessoas de outras igrejas que foram solidárias. Recebemos ajuda de irmãos que trouxeram o quilo, gente que nem cristão ouviram falar: vocês estão abençoando gente, então eu quero fazer parte desse trabalho. Então, quando Jesus fala para os seus discípulos: prepare vós alimento para eles, ele está dizendo qual é exatamente a função de nós como igreja. É trabalhar o social, é trabalhar o emocional e é trabalhar o espiritual. A igreja, ela trabalha essas três áreas. E eu louvo a Deus mais uma vez pela vida da Segunda Igreja Batista em Gramacho, que a minha palavra hoje é uma palavra de agradecimento, porque nosso culto ela começou pela manhã, por ontem, pela toda a movimentação que foi feita. E nós vamos agora arrecadar recursos para comprar comida para dar de comer a pessoas que nós nem às vezes conhecemos, mas sabemos da necessidade que elas têm. Então eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida da minha igreja, Segunda Igreja Batista em Gramacho, a vida dos meus irmãos, a vida da equipe que trabalhou, Ministério de Família, junto com outras pessoas também que não eram do ministério, mas se colocaram à disposição, porque também o trabalho é da igreja, mas o Ministério de Família se prontificou, porque é família cuidando de família. Eu achei muito justo, né, a disposição que eles tiveram, mas foi toda a igreja, porque teve gente que contribuiu, teve gente que fez, teve gente que vendeu, teve gente que embalou e todos se envolveram. E eu agradeço mais uma vez pela vida da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Então, na mensagem de hoje, na reflexão de hoje, Jesus chama os seus discípulos a uma conversa. Prepara vocês alimentos para eles. E quando nós falamos de cuidado com o outro, nós não estamos falando só de comida para encher barriga. Nós estamos falando da área emocional, nós estamos falando da área espiritual e nós estamos falando da área material. Então, igreja, nós vamos, Segunda de Gramacho, que está aí com a gente, nós vamos retornar em breve para o templo. E vai ser um momento de alegria, de festa, de prazer e de louvor. Mas esse trabalho não para, ele continua. Nós estamos apenas nos fortalecendo por 2 meses. Mas os alimentos precisam continuar chegando, porque a demanda vai aumentando. E o que eu posso dizer é que você que está aí, você que é membro da igreja, ou você que está nos visitando, ou quem sabe você que vai ver essa live depois, eu quero convidar você a fazer parte, né, dessa igreja. Se você não tem nenhuma igreja, se você não participa de nenhuma obra, que você está desigrejado, já foi evangélico, já foi cristão, já esteve na igreja, hoje você está parado, está morto, está no canto, eu quero convidar você a somar conosco, né, a entrar nesse ministério, porque Jesus deu a missão à igreja para fazer. E nós precisamos de pessoas para ajudar. A você que talvez ainda não assumiu um compromisso com Cristo, esse ministério é um chamado para você se envolver, para você trabalhar, para você abraçar
e dizer, ó, tô junto, eu quero fazer parte da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Nós não somos uma igreja rica, nós não somos uma igreja com poder político, financeiro, mas nós somos uma igreja com gente que quer cuidar de gente. Seja criança, adolescente, jovem, missões, ação social. É isso que nós somos como igreja. Então, aqui como pastor, a minha palavra é para você. Vem conosco, entregue sua vida a Jesus, tem uma causa no seu coração. Se você ainda não tem um motivo para viver, está perguntando, está procurando um propósito, quero te apresentar um propósito, servir a Deus. Os discípulos tentaram de alguma forma se livrar da multidão. Jesus disse, prepare vocês alimento para eles. E o alimento que nós temos que preparar é o amor, é o apoio, é a oração, é a pregação da palavra, é a ação social. É isso que nós, como Segunda Igreja Batista em Gramacho, precisamos fazer. E hoje foi a concretização de que Deus está conosco nessa obra. Deus respondeu todas as nossas orações e supriu todas as nossas necessidades. Obrigado você que apoiou, você que orou, e mesmo você que não pôde comprar, não pôde se envolver. Muito obrigado porque você com certeza orou, falou para alguém, divulgou, e você, para nós também é importante. Ok, pessoal? Então eu quero deixar um abraço aqui para todos aqueles irmãos que entraram depois, estão aqui conosco na live, né? Alguns irmãos que eu já não vejo há bastante tempo, alguns pastores que entraram aqui. Deus abençoe o pastor Biratã, irmã Maria de Fátima, Edgar Nascimento, temos aí a Creia, Jamile, Deus abençoe, Márcia Valéria, Rafaela, Graça Lopes, tanta gente aí que faz parte da Segunda do Gramacho, a Jéssica Maia, tanta gente que é bênção para nós. Eloy tá longe, tem tempo que eu não vejo Eloy, Adriana Reis, a Cláudia Bernardes, o povo da Segunda. Deus abençoe a vida de vocês e não deixem de meditar nessa palavra nessa noite. Os discípulos tinham uma missão, o cuidado espiritual, o cuidado emocional e o cuidado físico. Os discípulos de alguma forma não entenderam o ministério de Jesus. E Jesus diz a ele, ó, dai voz de comer, prepara vocês mesmo alimento para esse povo. E aí o que nós vemos é que os discípulos prepararam o alimento e Deus entrou com providência multiplicando esse alimento. E exatamente essa é a mensagem de Deus para nós como igreja. Nós só precisamos ter disposição para fazer, porque o que Ele vai fazer é através de nossa vida. Buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. A vontade era cuidar de gente e Deus providenciou tudo. Foi sucesso, foi bênção, tudo para a glória de Deus. E agora esse suor, esse cansaço, esse investimento, ele vai se transformar em pessoas que vão ter o que comer durante o mês de julho e o mês de agosto. E que Deus nos ajude e continue a caminhar conosco. Tá ok, pessoal? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Amanhã estou de volta, tem live a partir das 20 horas, estudo no Evangelho de Lucas, e aguarde as informações pastorais. Nós vamos nos preparar para retornar ao templo, e eu quero pedir a você que você tenha paciência, calma. Nós vamos voltar no momento certo, na hora certa, nós já estamos nos preparando. Enquanto isso, acompanhe o pastor pelas lives, a igreja está aberta, dias de culto, quarta-feira, tem culto à noite, mas não é culto de multidão, você pode entrar, orar, entregar o seu dízimo, o seu quilo, o templo está iluminado, você pode ir lá ter um momento com Deus. Sábado pela manhã, de 8 da manhã a meio-dia, terça-feira, que era o período de culto de oração, não tem culto, mas a igreja está aberta. Você pode terça-feira também entrar no templo, o zelador está lá, irmão Márcio, eu vou no templo orar, pode subir, pode deixar o seu quilo, pode deixar a sua oferta e com certeza você vai ter um momento com Deus ali. E nós já estamos nos preparando, em breve eu vou estar aqui na notícia, todo o nosso procedimento, o que nós vamos fazer. E eu não posso deixar de falar agora porque a Lu acabou de entrar, tá bom? A Lu, ela preparou pra gente 100 máscaras com o logotipo da igreja. Ela trouxe 100 máscaras pra gente, já vendemos 40 hoje, R$5. E para que está sendo feita? Para ação social. Nós vamos comprar cestas básicas. Então, se você não encomendou a sua máscara, uma máscara bacana, toda branca, com a logotipo da igreja, e tem uma toda preta com a logotipo em branco.
né, da Segunda Igreja Batista em Gramacho no rosto. Então, se você deseja ter essa máscara, você pode, na terça-feira pela manhã, dar uma passadinha lá na igreja, tá com o Márcio, o zelador. Ele tá lá com as máscaras, você pode escolher, você pode levar, tá bom? Quarta-feira também, você pode reservar a sua máscara, e tudo isso foi doação. A Lúcia prontificou, fez, preparou, dizendo, pastor, eu quero entrar aqui com a minha colaboração com essa campanha. E ela preparou máscaras personalizadas com o nome da igreja. O que for vendido vai virar arroz, feijão, farinha, macarrão para aqueles que precisam. Então, se Deus tocar no seu coração, é só você procurar lá na igreja, nos dias de culto, né? As máscaras, já vendemos 40, já estamos aí quase com 50%, já foi embora só hoje. E a gente quase não divulgou, né? Mas essa semana fica à sua disposição. Tá bom, pessoal? Então eu quero orar por você aí. Paulo Bonifácio está falando aqui. Pastor Eliseu, essa já sabe a hora da live, todos os dias ela passa. Tá certo, Paulo. Tem gente aqui já dizendo que quer, então vai reservando aí, vai deixando aí, a gente vai separando lá. Ok, pessoal? Deus abençoe a todos. Vamos orar para a gente terminar a mensagem de hoje. Não esquecendo, Jesus disse para os discípulos, ó, dai vós de comer. Ou seja, prepara o alimento para esse povo. Arrumaram pouco pão, um pouco de peixe e Deus multiplicou. E é assim que Deus age. Ele só quer a nossa ação. A igreja tem que botar o pé fora do barco, né? Bota o pé fora do barco e tenta andar, porque o milagre é Ele que faz. Então agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Tá ok? Então nós vamos orar agora para que você tenha uma semana abençoada. Felipe Nunes está aí também, Deus abençoe Felipe, Rafaela, Abílio Gomes também, Deus abençoe com a Valdeia e a Bil. E amanhã nós estamos de volta, se Deus assim a permitir. Um bom descanso para vocês e se prepara, porque nós estamos voltando e vai ser louvor, adoração, palavra abençoadora na nossa igreja, tá? Vai ser um tempo de maravilha e eu tenho a certeza que vamos recomeçar e vai ser ainda maior do que antes, vai ser melhor do que antes. Eu creio nisso, tá ok, pessoal? Vamos falar com Deus? Pai querido, rendo graças pela vida dos teus filhos que estão nessa live, nessa noite de domingo, nesse tempo de cuidado, nesse tempo de proteção. Eu quero abençoar a vida de cada um, ó Deus, aonde eles estão nesta hora, no celular, na televisão, no computador. Pai querido, guarda a vida dos teus filhos, abençoe essa casa, abençoe essa família, abençoe as suas vidas. Eu quero orar, ó Deus, pelos irmãos que trabalharam no dia de hoje. Abençoa a vida desses teus filhos que se dedicaram desde ontem a preparar esse alimento que vai virar a comida para aqueles que precisam. Eu quero agradecer por todos aqueles que compraram o almoço, aqueles que doaram para o almoço, aqueles que mandaram o seu quilo para o almoço. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque tu és realmente um Deus de milagres. Nós alcançamos um recorde de venda e tudo correu bem, tudo correu tranquilo, sem nenhuma alteração. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Proteja, ó Deus, a Segunda Igreja Batista em Gramacho. Renova a força dos teus filhos e nos traz, ó Deus, ânimo e preparo para ao retornar nós continuarmos, ó Deus, a fazer somente aquilo que é da sua vontade. Perdoa os nossos pecados. Quero orar por todos aqueles que não são membros de nossa igreja, que nos abençoaram também. Aqueles que não são nem cristãos, mas se sentiram, ó Deus, tocados em ajudar. Ó Deus, que eles sejam abençoados pela Tua presença. Abre a sua mente, o seu coração para entender a Tua voz e que o Teu nome seja exaltado sobre todo o nome. Perdoa os nossos pecados, nos dê um domingo abençoado, uma segunda-feira de vitória. É o que eu oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Eu quero motivar você a visitar a mídia social de nossa igreja, a página da igreja, tanto no Facebook como também no YouTube. Todos os pregação, a escola bíblica dominical com o irmão Messias, o congresso de família, o treinamento sobre gestão, tá tudo no YouTube. Você pode procurar lá. Segunda Igreja Batista Gramacho, no YouTube você vai achar o nosso canal, clica em inscrever-se, clica lá no sininho, porque toda vez que eu colocar algo novo, você vai ser avisado que tem uma nova pregação, um novo estudo, algo acontecendo lá. Todos os estudos da semana de Lucas eu faço no Face
e posto no YouTube. Então, o canal tem muito material. Nós já passamos de 1.210, se eu não me engano, pessoas inscritas, fora aquelas que passam sem se inscrever. Então lá tem muito material, tem pregação, tem estudo bíblico, tem meditação, tem tudo de bom, tá bom? Então, em vez de encher a cabeça com televisão, passa lá, acha lá uma pregação de algum irmão ou de alguém e com certeza a sua vida vai ser plenamente abençoada. Tá ok, meus irmãos? Deus abençoe. Uma noite de paz, uma noite de alegria. Vamos descansar agora, porque amanhã é dia de batalha, dia de luta. E aguarde mais um pouco, que em breve nós estaremos de volta, se o Senhor assim permitir. Um abraço, fique com Deus e até amanhã às 20 horas, se Deus assim permitir. Um abraço, povo. Fique na paz.